Boa noite, gente. Estão me escutando? Alguém, por favor, me dê o feedback no chat. Boa noite. Estão escutando direitinho, né? Vamos aguardar mais um tempinho. Zenilda, Diógenes, Pedro. Muito obrigada, gente, pelo retorno. Áudio ok, perfeito. Hoje nós vamos abordar, não é isso? Em mais uma palestra, uma palestra pública, virtual. Bem-vinda, Raquel, bem-vinda, Laresca. Hoje nós estamos em mais um domingo e vamos abordar mais um tema bacana da nossa doutrina espírita, que é a base da sua origem, que aborda a própria revelação espírita, certo? E aí, por isso que nós estamos aqui hoje, para tentar abordar esse tema. Vamos tentar esclarecer, principalmente para os não espíritas, certo? Por que é o espiritismo, como o espiritismo ocorreu, como ele foi caracterizado, ele foi caracterizado como uma doutrina, né? Mas chegou para a gente enquanto uma revelação de cunho religioso, né? E vamos tentar compreender quais são essas principais distinções, certo? Enquanto ciência, enquanto filosofia, certo? E com o seu cunho moral, filosófico, religioso, tá certo? Chico Cabral, Jorge, e assim vamos começando. Então, pessoal, mais uma vez já todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra espírita virtual do Grupo Espírita Renascer, certo? Como nós já dissemos, o tema de hoje é a revelação espírita. E para isso nós vamos fazer uma pequena oração, certo? Uma reflexão, como a gente faz sempre de início nas nossas palestras públicas, que diz que é uma oração de Chico Xavier, que diz assim: Divino amigo, eu estou acompanhando aqui no roteiro. Jesus, divino amigo, somos todos espíritos doentes, revelando chagas que trazemos na nossa alma. Cura-nos, Senhor, com o teu amor, como curaste outrora os cegos e os paralíticos, os leprosos e os desequilibrados mentais, e cicatriza-nos, Senhor, as feridas de nossos muitos erros. Não nos deixes sem o remédio da tua proteção, para que não venhamos a nos tornar mais doentes ainda, né? E aí, com essa oração de súplica, não é isso? Com essa oração de chamamento de Jesus para dentro das nossas vidas, nós vamos começar hoje com mais um momento das nossas reflexões via palestra, certo? Então, como nós dissemos, nosso tema de hoje é a revelação espírita, e gosto sempre de falar um roteirinho, né? O nosso roteirinho inicial é o seguinte: o que é que significa sobre a palavra espírita, né? O que é que significa a palavra espiritismo, na verdade? Quais são as características gerais da revelação espírita? O que foi a revelação espírita? O que é isso, né? E quais são as características específicas da revelação espírita? O que é que trouxe, especificamente no que diz respeito às questões da nossa doutrina, o que ela vai diferenciar perante as outras correntes religiosas, certo? E aí, então, o objetivo da nossa palestra, boa noite, Cícero Otávio chegando, o objetivo da nossa palestra é analisar os fundamentos e as características da revelação espírita, certo? E aí, pessoal, nós vamos começar com um esclarecimento conceitual, certo? Do que significa a palavra espiritismo, ok? Então, o espiritismo é um neologismo, ou seja, foi uma palavra criada por Allan Kardec no momento da escrita do Livro dos Espíritos, certo? Eliane, boa noite, sejam bem-vindos, pessoal. Então, espiritismo é um neologismo que foi criado por Allan Kardec lá no século XIX, quando ele estava no processo inicial
da escrita da codificação. Os não espíritas entendam que a codificação significa para nós os livros básicos da doutrina espírita, certo? E quando ele estava escrevendo o seu primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, para isso ele criou esse neologismo que se chama Espiritismo, certo? Que era importante de ser criado porque era necessário fazer uma distinção com outras palavras parecidas com a própria palavra espiritualista, certo? Então, fazendo algumas diferenciações conceituais. Espiritualista e espiritualismo são palavras iguais. Boa noite, Elvira. Espiritualista ou espiritualismo são palavras iguais. São pessoas que são espiritualistas. O que são pessoas espiritualistas? São aquelas pessoas que acreditam em algo além da matéria, certo? Então, espiritualista é aquela pessoa que ela não é apenas materialista, ela não enxerga a sua vida apenas com a questão do toque daquilo que vê, certo? Então, o espiritualismo ele é o oposto ao materialismo, certo? Entendendo nós materialismo como tudo que é relativo à forma, certo? Tudo que é relativo ao palpável. No que diz respeito ao campo material daquilo que nós existimos, né? Do planeta Terra, o qual nós habitamos, certo? Então, o espiritualismo já é um grande avanço na humanidade porque ele entende que algo existe a mais para além do materialismo, ou seja, para além daquilo que nós temos enquanto palpável. Mas nós precisávamos avançar dessa corrente espiritualista, por isso que nós necessitamos no passado entender e Allan Kardec construir esse conceito novo que é o espiritismo, né? Que é diferente de espiritualista, os espíritas são espiritualistas, certo? Mas para além disso, nós somos espíritas. Por quê? Porque nós acreditamos na doutrina dos espíritos, certo? Então, o espiritualista é aquela pessoa que não necessariamente acredita no espiritismo. E nós, espíritas cristãos, não é isso? Nós somos essa corrente filosófica, doutrinária, moral, que acredita nos postulados teóricos construídos por Allan Kardec, decodificados por Allan Kardec no século XIX, certo? Nós também somos chamados de espíritas ou espiritistas, certo? E isso é sinônimo, ok? Então, vamos para frente. O espiritismo, pessoal, é ao mesmo tempo uma ciência de observação, certo? E uma doutrina filosófica, ok? Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos, ok? Então, como ciência, por que nós dizemos, nós nos ousamos afirmar que nós somos ciência também? Porque nós buscamos compreender quais são os mecanismos físicos, científicos dessa interação que existe entre o ser humano encarnado com o plano espiritual, certo? Então, quais são como se dá essa relação? E tudo isso é baseado em mecanismos não apenas de crença religiosa, isso são baseados em conceitos científicos, certo? Então, por exemplo, as leis universais que regem, né, todo o universo, né, que inclusive se aplicam a todos os planetas, esse tipo de conceito que nós espíritas buscamos compreender, né, que nós acreditamos que são as grandes leis morais, que inclusive já é um tema de palestra que eu já fiz ano passado, mas eu acho que vale a pena a gente repetir. As 10 grandes leis morais do universo, que fazem alusão ao decálogo, né, de Moisés, mas elas avançam no sentido do seu aperfeiçoamento, ok? Então, como ciência, o espiritismo enquanto ciência é aquela vertente que busca compreender a razão das coisas, o porquê nós estamos encarnados, certo? Por que desencarnamos? Como se dá essa mobilidade do plano espiritual para o plano físico, orgânico, material e vice-versa. Assim também como
a explicação daquilo por que nós vivemos, como se dá esse processo, quais são os motivos de nós ainda encarnarmos e desencarnarmos aqui nesse planeta, porque nós não estamos em uma situação melhor. E isso tem tudo explicação lógico-científica, certo? Nós também somos filosofia porque nós estudamos, certo? E estipulamos, definimos, na verdade, padrões de moralidade, certo? Baseados no principal exemplo de moralidade que veio no nosso planeta Terra, que foi Jesus Cristo, certo? Então, como filosofia, nós nos tornamos nós temos a nossa corrente filosófica também, porque nós compreendemos, nós buscamos estabelecer quais são esses padrões morais que nós precisamos ter no sentido de avançarmos na nossa evolução moral, certo? Nós, enquanto pessoas, nós, enquanto precisamos nos elevar no sentido da nossa progressão, né, enquanto seres humanos, para nos tornarmos sempre pessoas melhores, certo? Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corpóreo, certo? Então, é basicamente aquilo que eu já disse aqui, né? Nós somos ciência porque nós buscamos compreender como nos originamos, para onde vamos, de onde nós viemos, certo? Então, isso são questões que o Espiritismo cientificamente busca compreender, ok? Então, nós somos uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, não é isso? Como ciência, nós buscamos entender essas relações entre nós e os espíritos, e como filosofia, nós buscamos avançar na compreensão de como o ser humano pode evoluir, galgar patamares evolutivos de modo mais rápido, certo? Então, fazendo um resumo dessa parte, enquanto enfoque de ciência e de filosofia, é o mundo físico, com as suas leis e normas e relações humanas, que o Espiritismo estuda, em especial as leis que regem o plano espiritual, certo? Por que o Espiritismo ele se importa em estudar as leis que regem o plano espiritual? Porque a vida corpórea é uma vida momentânea, a vida real é a vida espiritual, certo? Então, por que nós estamos preocupados em compreender enquanto Espiritismo, enquanto ciência, enquanto filosofia? Por que nós estamos comprometidos em estudar e compreender o mundo espiritual? Porque o mundo espiritual é a nossa real casa, certo? A nossa real casa é o mundo maior e nós passamos por experiências corpóreas, né? Então, eu até coloquei hoje no meu Instagram justamente essa reflexão, né? Nós somos espíritos que estamos passando por experiências corpóreas. Nós não somos corpos com espíritos, nós somos espíritos com corpos. E que passam e vão estagiando ao caminhar da sua necessidade nos planetas que dizem respeito à sua evolução, certo? Então, nós somos espíritos que estamos num planeta de provas e expiações, ou seja, o mal ainda reina nesse planeta que nós vivemos. E nós precisamos melhorar moralmente, e daí a importância do Espiritismo de trazer quais são essas leis morais que eu preciso avançar para que eu saia desse planeta, desse mundo de provas e expiações e vá para um planeta de regeneração, onde as pessoas são melhores, não é isso? E vá, quem sabe não, daqui a um dia, para planetas, né, para mundos felizes que são habitados por espíritos altamente evoluídos, né? Então, saímos já de planetas primitivos, estamos em um planeta de provas e expiações, já melhoramos, mas precisamos ainda melhorar bastante, para irmos para um planeta de regeneração e chegarmos a planetas felizes, né, habitados por esses espíritos mais evoluídos, né? Acreditamos nós que estamos nesse processo de transição planetária, onde a Terra vem se desvencilhando desse mundo de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Por isso que nesse momento nós vivemos em provações tão difíceis, porque toda a transição
é baseada em transações muito difíceis, certo? E aí, pessoal, quais são as características gerais da revelação espírita? Podemos dizer, pessoal, que o mundo, o nosso planeta Terra, a nossa humanidade, ela, durante toda a sua história, passou por processos de revelação. O que são essas revelações? As revelações, elas foram recados, né? Lições que o plano espiritual trouxe para o planeta Terra no sentido de nós avançarmos, né? De nós evoluirmos. E essas revelações, elas foram dadas via mediunidade por esses espíritos, né, encarnados, né, que tiveram essa missão de avançar, né, de melhorar o rumo do nosso planeta Terra no que diz respeito à sua moralidade, certo? Então, pelos nossos estudos, né, inclusive isso é consenso em outras religiões também, a nossa primeira grande revelação foi dada por Moisés, não é isso? Nós tivemos 3 grandes revelações. Nós espíritas entendemos que nós tivemos 3 grandes revelações. A humanidade no planeta Terra teve 3 grandes revelações, certo? A primeira revelação foi dada por Moisés. Olá, Alcídia. Foi dada por Moisés com o Decálogo, certo? A segunda revelação foi com a chegada de Jesus Cristo, que resumiu o Decálogo em apenas uma lei, que a gente vai explicar já já, né? Só vamos rememorar, que eu acredito que todos nós somos cristãos aqui e sabemos. E a terceira revelação, que seria, no caso, a vinda de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo não veio como espírito encarnado novamente, como ele veio na segunda revelação. Mas ele veio pelas palavras, não é isso? E pela doutrina espírita que veio explicar à humanidade aquilo que ela não estava apta a entender há 2000 anos atrás. A mensagem de amor que Jesus Cristo enviou não é entendida até os dias de hoje, imagine há 2000 anos atrás, né? Então, por isso que é importante a gente compreender isso. Meu olho coçando. Então, toda revelação, pessoal, toda grande mensagem que vai modificar os rumos morais de um planeta, é isso que nós chamamos revelação, certo? Deixando isso claro. É essencial que ela seja verdadeira, que a mensagem seja verdadeira, certo? E para que ela seja acatada e divulgada, ela tem que ser totalmente verdadeira, com postulados morais extremamente consolidados, certo? Toda revelação que ela é desmentida, ela não é uma revelação, né? Então, os falsos profetas, né? Aquelas pessoas que vieram no mundo trazendo algumas mensagens que ao longo do tempo foram desmentidas, né? Então, na verdade, não são revelações do plano espiritual que são baseadas para a nossa evolução, que são voltadas para a nossa evolução, certo? Então, as revelações humanas, elas são equivocadas, porque com o passar dos nossos estudos, com o passar do tempo, nós vamos avançando intelectualmente, moralmente, essas compreensões se tornam equivocadas, se tornam obsoletas, né? Melhor palavra. Mas as revelações espirituais, elas são reais e são permanentes, certo? Então, aquilo que o homem acreditava antes pelas suas próprias leis, amanhã pode ser desmentido, certo? Mas uma revelação dada pelo plano espiritual, ela tem por sua natureza a verdade. E essa verdade, ela é uma verdade imutável, certo? Senão ela não seria verdade, certo? Então, retomando aquela questão das 3 grandes revelações que nós tivemos na humanidade, certo? O Decálogo, né, os 10 mandamentos que foi recebido mediunicamente por Moisés, certo? É o maior código moral da humanidade. E ele se aplica a qualquer povo,
e se aplica a qualquer história, né? A qualquer história humana, a qualquer momento da história humana. Então, o Decálogo, ele foi dado por Moisés via mediunidade. Moisés tinha uma mediunidade extremamente aguçada, certo? E ele recebe os 10 mandamentos no âmbito da sociedade judaica, né? Moisés era hebreu. E aí cria-se, a partir daí, o primeiro grande movimento de evolução moral da sociedade planetária, certo? As leis civis dos hebreus, elas mudam, mas as leis morais dadas para os hebreus via Moisés, via mediunidade de Moisés, elas foram e ainda são imutáveis, porque são verdades, porque são revelações dadas pelo plano espiritual para que são condizentes com as leis que regem o universo, certo? Então, as leis criadas pelos homens, pessoal, elas são substituíveis, mas as leis criadas pela divindade, elas são imutáveis, certo? Então, vamos só rememorar os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Isso ainda é passível de aplicabilidade, certo? Só que era necessário toda essa explicação, todos esses 10 mandamentos, todas essas 10 leis dadas de forma tão explícita, porque os homens precisavam escutar dessa forma, porque a capacidade moral e intelectual do homem do tempo de Moisés ainda era muito baixa, certo? Se comparada ao que nós somos hoje, certo? Moralmente, intelectualmente falando, ok? Mas chegou Jesus com a segunda revelação, né? Jesus sendo a segunda revelação. Jesus resume todos esses 10 mandamentos em apenas uma frase. Amar a Deus sobre todas as coisas, amarás Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então Jesus resume todos os 10 mandamentos em apenas essa frase, certo? Na época de Moisés, a sociedade não teria a menor condição de entender essa revelação dada por Jesus Cristo, porque a sua capacidade, como nós já dissemos, a sua capacidade intelectual e moral era muito inferior, certo? E aí chega Jesus, 2000 anos à frente, quando ele vem dizer que tudo isso é resumido como amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que ele quer dizer com isso? Que é muito fácil você conseguir galgar em parâmetros da moralidade. É muito fácil você viver em sociedade quando você vai pensar, fazer uma ação e você está na dúvida. Será que eu faço isso com aquela pessoa? Aí é muito simples você chegar à conclusão da sua resposta. Basta você se colocar no lugar dela. E se eu fosse essa pessoa? E se eu fosse essa pessoa, eu gostaria de que essa outra fizesse isso comigo, certo? Então, essa é a principal mensagem de Jesus Cristo, né? Apenas basta a gente se colocar no lugar do próximo para compreender se aquilo que eu vou fazer vai ser bom ou vai ser mal, certo? Então, Jesus Cristo, foi o grande espírito, o espírito mais evoluído que nós tivemos no nosso planeta Terra. É assim que nós compreendemos Jesus, certo? Então, as revelações, pessoal, elas são transmitidas mediunicamente por espíritos extremamente evoluídos. Tanto quem dá a mensagem do lado de lá, quanto quem recebe e passa essa mensagem. Então, Moisés é um espírito extremamente evoluído. Jesus, nem se fala, foi o mais evoluído de todos. E quando chegamos na terceira revelação, que foi dada por Allan Kardec é um espírito extremamente evoluído, certo? Então, esses espíritos, né, esses seres encarnados, Moisés, Jesus e com o advento de Kardec na terceira revelação, eles vieram com essa missão em específico, certo? Eles encarnaram na Terra para dar
essa mensagem, para dar essa revelação ao planeta, via essas pessoas, daí a responsabilidade, certo? Para que a sociedade planetária pudesse avançar daquele momento para frente. É importante a gente saber também, explicar que nenhuma mudança é brusca, certo, pessoal? Toda mudança, ela se dá de forma paulatina, ela vai se dando de forma em que revelações antigas ainda se fazem no meio das novas revelações, e esse processo de transição até a gente conseguir galgar patamares morais melhores, isso vai sendo dado aos poucos, certo? Isso não é nada brusco. Por isso que nós ainda estamos 2000 anos depois tentando compreender a palavra de Jesus. Muitos já entenderam, outros nem tanto. Então é justamente esse processo de transição que faz com que a nossa sociedade planetária muitas vezes ainda demore, né, a chegar gradual. Muito bem. A chegar nesses novos momentos, né? Então nós somos há um bom tempinho já um planeta de provas e expiações. Deveríamos estar em um planeta de regeneração um tempinho maior, certo? Porque nós ainda estamos demorando nesse processo de compreender a palavra de Jesus, né? Mas nós chegaremos lá, nós vamos avançar nessa senda, né? Todas as religiões têm os seus reveladores, em geral conhecidos como os profetas, não é isso? Reencarnados para transmitir novos ensinamentos, interpretar os já existentes ou, sob inspiração superior, orientar a respeitos e conceitos de práticas religiosas, certo? Então, os judeus, eles tiveram como grande profeta Moisés, não é isso? Os islâmicos, eles tiveram como grande profeta Maomé. Nós, cristãos, temos como nosso grande profeta Jesus Cristo, que foram a partir dessas pessoas, a partir desses grandes espíritos encarnados que vieram com essa missão para trazer essa mensagem diferenciada para aquela determinada sociedade, certo? E quais são, chegando já nesse terceiro e último momento do nosso debate de hoje, né? Quais são as características específicas, então, pessoal, da revelação espírita, especificamente falando dela, certo? O espiritismo, pessoal, ele vai fornecer explicações concretas e claras do mundo invisível que nos cerca e suas relações com o mundo material, né? Como nós já falamos há pouquinho tempo. Por sua natureza, ela tem um duplo caráter divino e científico. Eu acho sempre interessante argumentar, né, quando falam que o espiritismo é uma religião. Por que alguns chamam algumas pessoas dizem que nós espíritas não somos uma religião, somos uma doutrina, certo? Isso tem uma razão de ser. Porque nós não abordamos especificamente uma religião, nós abordamos a moralidade e os padrões morais. Quando a sociedade evoluir, pessoal, nós vamos sentir menos necessidade de distinções religiosas, porque nós vamos estar com patamares morais mais evoluídos. E esses patamares morais mais evoluídos, eles são consenso em todas as religiões, certo? Então, os conceitos de não roubar, não matar, por exemplo, não são questões religiosas, são patamares morais. E, por coincidência, né, eles são tão consenso que isso é consenso em todas as religiões, certo? Então, isso que significa moralidade. Então, o espiritismo, ele, para além de ser classificado como uma religião, ele, antes de tudo, ele traz para a gente esclarecimentos moralizantes. A nossa preocupação não é por nós sermos taxados como uma religião ou não. A nossa preocupação é trazer para a sociedade, explicitar para a sociedade
a necessidade de revisitar os seus comportamentos sociais, baseados em padrões morais, certo? Então é isso que nós estamos preocupados. Então não nos interessa porque, assim, como nós ainda temos uma dificuldade de compreender isso, a gente tem que dizer para até mesmo no censo do IBGE, né? Qual é a sua religião? Sua religião é espírita, né? Nós precisamos dessa taxação, não é isso? Mas nós nos entendemos para muito além de uma religião. Nós nos entendemos como uma necessidade de trazer para a sociedade esses padrões, essas leis morais, que são leis universais, certo? E que se aplicam para todas as sociedades planetárias, inclusive, certo? Então, estamos para muito mais do que uma religião, certo? É isso que nós acreditamos. Mas, para que a gente pudesse compreender, a gente ainda tá, nós no movimento espírita, nós ainda temos dificuldade, né, de compreender isso, certo? E isso vai, ao longo da nossa trajetória evolutiva, a gente vai buscando compreender isso de uma forma melhor, certo? E aí, entendendo para que a gente seja, né, como a gente precisa ser classificado, taxado de alguma coisa, a gente acaba sendo taxado como religião, né? E aí, trazendo de volta o foco dessa questão das revelações, né? Nós espíritas, nós temos essa revelação, a revelação espírita é uma revelação divina, porque ela teve o compromisso de trazer para os homens os conhecimentos que Jesus já tinha dado, mas não tinha dado na sua profundidade, certo? Então, por que Jesus falava tanto em parábolas? Porque os habitantes do planeta Terra daquela época, que somos nós próprios, certo? Em corpos passados, nós evoluímos de lá para cá, espero nós, né? Nós, sociedade planetária, naquela época de Jesus Cristo, nós não tínhamos a capacidade de compreender a essência e a profundidade das palavras de Jesus Cristo, certo? Então, por isso que Jesus dava suas lições muito em histórias, muito em parábolas, né, que eram as chamadas parábolas, porque a nossa capacidade intelectual e moral ainda era muito baixa. Consequentemente, a gente não teria condições de compreender a essência do cristianismo primitivo, né, na sua mais pura razão de ser, ok? Então, Jesus Cristo veio, deixou a grande lei, que é a lei do amor, e partiu, né? E aí nós ainda estamos compreendendo a grande lei do amor deixada por Jesus Cristo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós ainda estamos batendo a cabeça para conseguir compreender isso. Contudo, nós precisávamos evoluir e uma parte da sociedade planetária, já no século XIX, já tinha condições de começar a compreender isso. Então, por isso que o século XIX para o século XX vem, de fato, ser um período de transição planetária, certo? Porque Allan Kardec vem resgatar as palavras de Jesus, muito desvirtuada ao longo desses 2000 anos pelas instituições religiosas, pelos interesses das pessoas, pelos interesses do poder, não é isso? Porque o problema não são as religiões, mas sim o poder, né? E como as religiões elas foram captadas, né, abocanhadas para a reprodução do poder de determinados interesses, né? Isso é um momento à parte, né? Um esclarecimento à parte. Então, Jesus veio há 2000 anos atrás e ao longo desses 2000 anos a palavra de Jesus Cristo foi extremamente mal interpretada, certo? Desvirtuada. E aí precisou vir a terceira revelação para resgatar a essência da palavra de Jesus Cristo, que é o que nós espíritas chamamos do resgate do cristianismo primitivo, certo? Que é justamente esse movimento, essa palavra pura na sua essência que Jesus Cristo deixou para a humanidade há 2000 anos atrás, certo? Então nós viemos buscar esclarecer
aquilo que a gente não conseguia compreender naquele determinado momento. Então, Jesus Cristo não podia falar claramente sobre reencarnação, certo? Muito embora boa parte da sociedade planetária já compreendesse, muitas religiões já compreendem o que é reencarnação, sempre foi fato e muito claro a reencarnação, né? E outros postulados morais que a sociedade na época não tinha condições de compreender, né? E aí ele tinha que vir de novo, só que ele não vem em corpo, ele vem em palavra, veio pelo Espírito da Verdade, que foi dado a partir da codificação por Allan Kardec. E o Espiritismo, ele se torna também uma revelação científica, pessoal, porque ele mostra para o ser humano quais são os mecanismos experimentais, inclusive metodológicos e experimentais, para que nós acreditemos no plano espiritual da forma como ele é, certo? Então, é dado pelo Espiritismo à humanidade, via Espiritismo, raciocinar sobre a sua razão de ser, raciocinar sobre o que você é, raciocinar e que, pelo seu livre-arbítrio, o ser humano faça a sua trajetória evolutiva, certo? Então, o Espiritismo, ele não negligencia a ciência, ele não negligencia o método científico, tanto que, para que Allan Kardec conseguisse escrever os livros da codificação, né, que são os livros da doutrina espírita, ele fez vários experimentos científicos para isso. Vou só dar um exemplo, né, já que a gente fala para um público que não é espírita, certo? Quando Allan Kardec estava escrevendo a codificação, nós ainda temos 20 minutos, ele recebeu uma mensagem, certo? Ele, por um médium, ele não era médium, certo? Allan Kardec, ele não era médium, perdão, gente. E ele tinha que, obviamente, para escrever a doutrina espírita, para escrever a codificação, ele tinha que, obviamente, se utilizar de médiuns, porque ele não era médium. Então, quando ele recebia uma mensagem de um médium em Paris, por exemplo, ele fazia aquela pergunta para aquele médium em Paris, certo? E ele fazia aquela mesma pergunta para um médium em outro país. Como a Europa é tudo pertinho, né? Tinha condições de mobilidade. Ele fazia a mesma pergunta para um médium de uma outra cidade, sabendo da certeza que essas pessoas não tinham condições nenhuma de se conhecerem e de se comunicarem. Nós não estávamos no período da internet, certo? Então, ele fazia pelo método científico a escrita da codificação, certo? Então, quando ele entendia que aquela mesma pergunta era respondida da mesma forma por vários médios diferentes, ele entendia que aquilo dali era uma verdade. E assim ele foi construindo a codificação, certo? Então, o Espiritismo ele foi dado a partir do método experimental, certo? Ele se utilizou do raciocínio lógico, o racional lógico para Allan Kardec fazer a sua escrita, baseada em normas da observação, da comparação, da análise, buscando remontar os efeitos às causas, certo? E, a priori, a doutrina espírita não estabelece um conhecimento preconcebido, nem levanta hipóteses que não seja baseada em fatos e evidências, certo? Então, a doutrina espírita, toda a escrita de todos os livros da codificação são baseados em fatos, são baseados em experimentos, certo? Para nós espíritas, e aí é importante, eu sempre acho engraçado, né, que as pessoas elas têm medo do espiritismo, né? Eu não vou mexer com essas coisas não, né? A primeira coisa que a gente escuta, né, quando uma pessoa tem curiosidade sobre o espiritismo, acha ótima os esclarecimentos que nós espíritas damos, né, o ponto de vista dos espíritas sobre determinados assuntos, mas a sociedade em geral tem um limite, assim, eu gosto de escutar, mas eu não vou me meter com essas coisas não, porque eu não sei o que é, enfim. Mas assim, o que eu queria deixar como mensagem para essas pessoas é que não tenham medo, porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina cristã, certo?
A nossa principal diferença das outras religiões é que nós acreditamos em reencarnação, certo? Mas todos os postulados cristãos são os mesmos. Obviamente, nós nos aprofundamos a compreender esses postulados cristãos e buscamos esclarecer interpretações que por outras religiões são dadas de modo raso, né? Nós buscamos nos aprofundar nessas explicações, certo? Então, gente, para nós espíritas, nós somos cristãos. Jesus é o nosso modelo de moralidade, certo? Jesus é o modelo de perfeição moral que a humanidade pôde aspirar na Terra, certo? E Jesus, segundo o Espírito Emmanuel, pessoal, Emmanuel era o mentor de Chico Xavier, certo? Jesus é o governador planetário, certo? Todos os planetas têm seus grandes espíritos que são responsáveis por aquele orbe, certo? Então, Jesus Cristo, ele é tão evoluído, gente, ele é tão superior, que ele acompanhou todo o processo de evolução planetária da Terra, certo? Então, por isso que para nós, ele é de fato o grande espírito, o maior espírito, o espírito mais evoluído que chegou ao nosso planeta Terra, porque ele era o responsável, como ele é ainda até hoje, certo? Responsável pelo nosso planeta Terra. E ele tão preocupado na nossa evolução que ele morreu ainda nas nossas mãos, mas ele sabia que tudo isso ia acontecer, dado ao nosso estado extremamente primitivo. Se Jesus viesse hoje, é provável que ele morreria de novo pelas nossas mãos, porque os pensamentos cristãos são pensamentos extremamente libertários, né? São pensamentos voltados para a libertação das pessoas e para a evolução das mentes das pessoas, certo? Então, Jesus é o nosso governador planetário, certo? E a revelação espírita, ela tem como proposta fundamental reviver e explicar pelo Espírito da Verdade os ensinamentos de Jesus. Por isso que nós entendemos que nós somos o Consolador prometido, nós somos o cristianismo redivivo, certo? É uma grande responsabilidade que nós carregamos nas costas, sim, porque nós sabemos que somos, né? Porque nós sabemos que é pela doutrina dos Espíritos que nós buscamos compreender e esclarecer os fatos que vêm, né, com a nossa... que nós buscamos entender, né? Como se dá, por exemplo, como é a vida no plano espiritual? Como nós morremos? Por que nós morremos? Certo? São questões que nós espíritas buscamos compreender. Como se dá o processo de desligamento do corpo, né? Em período de Covid, em que estamos vendo por aí muitas mortes prematuras, infelizmente. Como se dá esse processo de desligamento do corpo? Como é o resgate? Como é como esse espírito recém-desencarnado é recebido pelo lado de lá, é recebido no plano espiritual, certo? Por que que existem pessoas que têm mediunidade e por que tem pessoas que não têm mediunidade? A mediunidade é um fato normal? Não é um fato normal? Sim, é normal. Então, todas essas questões nós espíritas buscamos compreender pela luz da doutrina, certo? E pelas grandes leis morais que regem o universo, certo? Sendo a principal delas a grande lei do amor, certo? Que a grande lei do amor já foi dada por Jesus Cristo na sua vinda: amai ao próximo como a ti mesmo, certo? Então, essa é a nossa principal lei, certo? Que aí vem todas as outras depois. A lei da justiça e da caridade, a lei da justiça, do amor e da caridade, a lei do trabalho, a lei da destruição, enfim, várias leis, né, que nós podemos trabalhar em outro momento, certo? Que já é uma palestra específica. Então, para concluirmos o nosso momento de hoje, gostaríamos de agradecer a presença dos que tiveram paciência de acompanhar a gente até aqui, certo? Dizer que o planeta Terra passou por 3 grandes revelações, certo?
A primeira dada por Moisés, a segunda dada por Jesus e a terceira dada também por Jesus pelo Espírito da Verdade, certo? E esse Espírito da Verdade é, na verdade, um compilado de espíritos evoluídos que, via Allan Kardec, deixaram a codificação da doutrina espírita para a gente, para que a sociedade possa evoluir, certo? E aí nós concluímos aqui com uma prece, certo? Que é uma prece de Emmanuel também, chamada de prece por luz. Vamos lá. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas, em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências cotidianas, certo? Então, encerramos aqui com essa prece de luz. Espero que vocês tenham gostado das nossas explanações, certo? A Casa Espírita, a doutrina espírita, ela está aberta para novos participantes, novas pessoas, né, que queiram saber mais da nossa doutrina. Todos os sábados nós temos estudos, certo? Dando destaque ao estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD, certo? ESDE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que está sendo dado agora via Meet, via remoto, né? Até nós termos condições aí de retornarmos presencialmente, certo, pessoal? Então, um beijo no coração a todos e a todas e uma semana de luz para todos também, Pedro. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau.